Bom, vamos lá, pessoal. Então, desculpa, não cumpri o prazo que eu falei para vocês que eu ia gravar essa aula, mas antes tarde do que mais tarde. Vamos lá. Então, quando a gente fala sobre estrutura nuclear, ok, o que a gente tem que imaginar? Você tem um núcleo que é um ambiente para gerar proteção, certo? Vamos fazer a primeira análise: proteção dos ácidos nucleicos, proteção da informação genética. Mas ao proteger essa informação, ele também cria um microambiente reacional muito específico. E esse microambiente é o nucleoplasma, certo? Dentro desse nucleoplasma, você vai ter uma constituição bioquímica bastante específica, principalmente no aspecto de constituição de enzimas, certo? Nós temos aí enzimas que são relacionadas à produção, né, de ácidos nucleicos, de polímeros de ácidos nucleicos, assim como as atividades relacionadas à montagem dos ribossomos. E o que você consegue observar dentro desse nucleoplasma, certo? Do ponto de vista estrutural. Você tem áreas mais condensadas, áreas mais descondensadas, então nós já vimos isso lá na aula prática com a professora Patrícia. Cromatina condensada é heterocromatina, cromatina descondensada é eucromatina, cromatina descondensada é aquela que você consegue ler. O nucleolo é uma região bastante eletron-densa, certo? Em que ela tem uma porção granulosa e uma porção fibrosa, e essas porções fibrilar, né, fibrilar e granular, ela é uma área específica para montagem dos RNAs ribossômicos, montagem das partículas ribossomais. Então, ele é um microambiente específico dentro do nucleoplasma. E o que está delimitando tudo isso aqui? Um envoltório nuclear. Tá? Então, você tem aqui, ó, certo? Esse envoltório nuclear aqui, bonitão. E existe uma maneira desse nucleoplasma se comunicar com o citoplasma, que são os complexos de poro. Tá? Veja que a gente não está chamando de poro, a gente está chamando de complexo de poro, porque isso aqui é uma estrutura gigante, tá? É constituída por nucleoporinas, centenas de nucleoporinas, para você conseguir formar um grande poro por onde partículas ribossomais possam passar. Certo? Pensa que essa bolinha preta aqui, ó, a subunidade maior e a subunidade menor consegue atravessar isso aqui, certo? Porque elas são montadas aqui. Então isso aqui é muito grande e ele é extremamente seletivo. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Aí quando eu olho o envoltório em si, o que eu vejo? Eu estou vendo que ele, primeiro, é contínuo ao retículo endoplasmático rugoso. Olha que bacana. O retículo endoplasmático rugoso parece apêndice do envoltório nuclear. E o é, certo? Tanto que o envoltório nuclear apresenta ribossomos aderidos. Ó. Tem um monte de ribossomo aqui. E se tem ribossomo aderido, pessoal, é porque está acontecendo síntese proteica. Ok? Não existe a possibilidade de um ribossomo estar aderido ao envoltório ou ao retículo endoplasmático se ele não estiver em síntese proteica. Ok? Então eu tenho uma membrana que forma uma vesículazinha aqui, ó. Então eu tenho uma membrana externa e uma membrana interna. A gente já vai olhar isso com mais detalhe. Então basicamente, né, quando a gente fala em envoltório nuclear, estamos falando da estrutura que delimita o núcleo. Quando a gente fala em cromatina, nós estamos falando do DNA que está aqui disperso, que pode estar em eucromatina ou heterocromatina. Quando falamos em nucleolo, falamos em local de síntese de ribossomos. E quando falamos em nucleoplasma, é todo o conteúdo que está contido dentro do envoltório nuclear. Beleza? Ótimo. Então vamos seguir nisso aqui. Quando a gente olha na microscopia eletrônica, o que vocês observam basicamente? Nós temos o envoltório delimitando o núcleo, eucromatina e heterocromatina, e nucleolo. Percebam, pessoal, esse núcleo aqui, ó, ele é meio pleomórfico, né? Tá vendo que a forma dele varia significativamente?
dependendo do pedaço que você está olhando dele. E os núcleos são assim, tá? Quando a gente olha para epitélios, os núcleos são bem definidinhos. Eles são ovais, são cilíndricos não, né? São esferas, ovais ou achatados, pavimentosões. Só que quando a gente olha tecido conjuntivo, olha leucócitos, certo? A gente vê uma grande variedade de núcleos, dependendo da atividade metabólica da célula, dependendo do local que ela está ocupando, dependendo do deslocamento dela. Então, essa imagem aqui é um fibroblasto, ok? E sendo, né, um fibroblasto, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Eu vou pegar um marca-texto, isso. Tá aqui, ó, fibroblasto humano. Marcou. Essa célula é uma célula que está presente na matriz dos tecidos conjuntivos, certo? E ela sintetiza essa matriz. Como ela sintetiza a matriz, ela tem que ler muito o genoma dela, porque ela vai produzir muitas proteínas. Olha aqui, ó, a eukromatina dela, essa cromatina mais clara, certo? Então você olha que o que é claro predomina, certo? Aqui. E se eu observo, né, com um pouquinho mais de atenção nisso, eu olho para o nucleolo e vejo que esse nucleolo é um nucleolo bem desenvolvido, certo? Tanto que você está vendo que eu tenho uma parte aqui além, né? Só que a gente olha essa parte aqui mais bonitinha, ok? E você vê as porções fibrilares, as porções granulares, ok? Tudo ali dentro. Essa é a característica geral, né, do núcleo na microscopia eletrônica, e isso vocês já viram na aula prática também, ok? Vamos seguir. Origem do núcleo, tá? Origem do envoltório. Pessoal, então imagine que do ponto de vista evolutivo, certo? Nós temos células procariontes primeiro, né? São células ancestrais procarióticas. Aqui, ó, célula procariótica. E as células procarióticas, elas têm uma característica bastante interessante. O DNA, o cromossomo circular dela, geralmente ele está preso numa estrutura que a gente chama de mesossomo, certo? Então esse mesossomo, ele ancora o ácido nucleico. E daí quando você tem que fazer uma cópia dele, beleza, você copia ele e você aumenta a sua membrana, você vai fazer uma síntese de membrana, e daí você faz a fissão da célula, dividindo em duas, deixando cada metade com o seu cromossomo. Uma outra coisa também que se observa em células procariontes é ribossomos, certo? Que geralmente eles estão livres no citoplasma, ok? Mas que em células você pode encontrar ele também aderido. E aí o que acontece? Essa célula aqui, ela evoluiu, progrediu do ponto de vista de processos metabólicos. E ao evoluir com seus processos metabólicos, ela começou a ter uma dificuldade aqui, certo? Qual que é a dificuldade? Acelerar a velocidade de reações, controlar a distribuição dessas enzimas e fatores que estejam relacionados com esses processos metabólicos, porque imagine o seguinte, pessoal, essa célula primitiva aqui, ela tinha que comer, duplicar o seu DNA e se multiplicar. Agora essa célulazinha aqui, ela já estava comendo, duplicando o seu DNA, realizando alguma tarefa, certo? Já estava conseguindo produzir moléculas que ela utilizava para construção de alguma outra estrutura, certo? Ela já estava começando a viver em comunidades, gerando core sensing, então tinha muita molécula de comunicação. Ela já gerava biofilmes, então ela já estava excretando substâncias para conseguir manter-se aderida no ambiente, estava se adaptando a esse ambiente. Então,
ela aumentou significativamente a quantidade de processos que ela executava. Quando você aumenta muito os processos que você está executando e deixa tudo aqui solto, certo? As coisas meio que se bagunçam, né? Então, compartimentalizar, criar áreas, criar compartimentos, evolutivamente é algo interessante. Imagine então que milhares de anos se passaram para que isso acontecesse, mas essas células começaram a projetar invaginações da sua membrana, e essas invaginações pegaram essa porção aderida do DNA e criaram um compartimento, certo? Um envoltório. Esse processo de invaginação dessa maneira aqui ajuda a explicar a estrutura do envoltório nuclear. O porquê que ele é contínuo ao retículo endoplasmático. Olha aqui, ó. Olha os ribossomos que estavam ali vindo junto, certo? E por que ele é uma dupla bicamada. Beleza? Vamos ver isso melhor. Então, veja só. A membrana que imaginou é essa daqui, ó. Certo? Então isso aqui é a membrana que eu estou pintando aqui em verdinho. Joia? Então, essa membrana forma uma espécie de vesículazinha, ok? E no interior dessa membrana, no interior dessa vesícula, a gente tem ali essa região que corresponde ao espaço perinuclear, certo? Então você tem aqui, ó, uma área, certo? Que corresponderia ao lúmen do retículo endoplasmático rugoso, certo? Então, se eu tenho ribossomos aderidos aqui em cima, certo? Ó, vou colocar um ribossomo aderido aqui, ó. Se eu coloco um ribossomão aqui, um outro ribossomão aqui, certo? Você tem que imaginar que essa proteína vai ser sintetizada para onde? Vai ser sintetizada para cá, certo? Então, ok, uma estrutura muito semelhante à cisterna do retículo endoplasmático, só que agora num processo vesicular. E por que ser em vesícula é importante? Ser em vesícula é importante porque vocês vão aprender ainda nessa aula mesmo que quando acontece a mitose, o envoltório nuclear ele se fragmenta, certo? E ao se fragmentar, ele desaparece instantaneamente. O que é essa fragmentação? O que é isso? Estão vendo esses risquinhos que estão aqui embaixo? Deixa eu marcar eles aqui com uma outra cor. Eu vou pegar uma canetinha aqui, ó. Tá vendo esses risquinhos aqui? Ó, risca aí. Aqui, ó. Esses riscos estão indicados aqui, ó, como laminas no nucleoplasma, certo? E as laminas da lâmina, certo? Então você tem laminas da lamina nuclear. O que é a lamina nuclear? Lamina nuclear é o citoesqueleto que mantém a estrutura do núcleo. Tá vendo que essas laminas estão interagindo com essas proteínas aqui, certo? E existem outras proteínas que estão interagindo com a cromatina, certo? É muito comum a gente observar a heterocromatina associada no envoltório nuclear, porque elas se associam mesmo com as proteínas do envoltório. O que acontece, pessoal? Essas laminas são o que estruturam a forma do núcleo, certo? Se o núcleo vai ser mais flexível ou menos flexível, depende da composição dessas laminas aqui. Então, as laminas nucleares dos leucócitos, que são polimorfos nucleares, ela é diferente das laminas nucleares dos outros, certo? Que não são das células epiteliais, por exemplo, que os núcleos não mudam de forma significativamente. Então, quando você vai fazer a divisão, você fosforila essas mocinhas e você quebra elas. Ao quebrar elas, isso aqui se desestrutura tudo e essa vesícula se solta e ela fica ali ao redor, fica ali perdidinha. E aí no final da mitose, o que acontece? O núcleo se restabelece. Você desfosforila elas e você estrutura as laminas de novo. E as laminas se polimerizando de novo, elas vão agregando essas vesículas todas de novo. E você consegue formar
o envoltório nuclear, certo? Novamente. E aí, você está vendo aqui que o poro, porque ó, também nessas proteínas aqui, certo? Ó, essa aqui, por exemplo, quando vocês estudaram proteínas transmembranas, estudaram proteínas canais, proteínas tipo transportadores, eram proteínas que estavam atravessando esta membrana, gerando um canal aqui, certo? E permitindo a comunicação entre um meio e outro. Agora, dá uma olhada no tamanho desse canal, certo? Isso aqui é o que a gente chama de complexo de poro, certo? Então, tudo isso, ó, toda essa área aqui, certo? É constituído por proteínas que vão regular tudo que entra e tudo que sai desse núcleo. Olha que bonita essa imagem aqui, certo? Então você tem aqui a dupla bicamada, certo? Tá aqui, a gente chama de dupla bicamada, que é uma bicamada contínua, mas ela vai formar aqui uma camada voltada para o nucleoplasma e uma camada voltada para o citoplasma, e aqui o espaço perinuclear. E esse camaradão aqui, ó, olha a quantidade de proteínas que estão aqui, certo? A quantidade de nucleoporinas que estão aqui. Esse cara gigantão é o complexo de poro. Bonita essa animação computacional aqui, né? Então, como é que é o poro, certo? O poro é um complexo que permite e regula o trânsito de macromoléculas entre o núcleo e o citoplasma, certo? Então, tudo que vai entrar, né? Tudo que vai entrar ou tudo que vai sair do núcleo tem que passar pelo poro. E isso aqui é extremamente regulado. Essa cesta de basquete que você tem aqui e esses filamentos citoplasmáticos que você tem aqui, eles servem exatamente para controlar e regular o que está entrando e saindo, certo, da célula. Então, olha só, é constituído por dois anéis proteicos, certo? Um anel nuclear e um anel citoplasmático. Então você tem aqui, ó, anel citoplasmático, anel nuclear, certo? E essas proteínas que se estruturam para formar, certo, este poro são chamadas de nucleoporinas. Beleza. Como é que você regula o que entra e o que sai? Existem, certo, proteínas que vão fazer essa regulação. Olha só, aqui está mostrando a importina, ok? A importina, ela vai se ligar na molécula que está lá no citoplasma, e essa molécula, ela tem uma sinalização, certo? Ela tem uma indicação de que ela é uma molécula para entrar no núcleo. A importina reconhece essa sinalização, se associa nela, e somente ligada à importina que essa molécula consegue entrar no núcleo da célula, ok? E se eu precisar mandar moléculas para fora, certo, que a gente sintetiza muita coisa e tem que mandar para fora, por exemplo, a RNA mensageiro a gente tem que mandar para fora, ribossomos a gente tem que mandar para fora, certo? Essa molécula que vai ser exportada, ela também vai se ligar numa outra proteína na exportina, e isso vai permitir a interação com o complexo de poro, e ela vai ser liberada lá no citoplasma, certo? Então aqui é o citoplasma. Ok, é assim que a gente regula, certo? Isso aqui é importante porque, pessoal, hoje a galera está tentando trabalhar com medicamentos que consigam ou inibir a importina ou inibir a exportina. Para quê? Para regular o fluxo de moléculas. Mas qualquer molécula, não, eles estão tentando fazer regulação para moléculas específicas, principalmente de crescimento celular e proliferação. Por quê? Porque cânceres, eles são hiperestimulados a se multiplicar, a se proliferar. E se você conseguir impedir que ocorra comunicação entre núcleo e citoplasma, principalmente nos eventos, nas moléculas que estão relacionadas com o evento de multiplicação celular, você consegue inibir o crescimento e proliferação do câncer, certo? Essa imagem é uma imagem muito bonita. Isso aqui é uma criofratura, certo? O que é uma criofratura? Criofratura é quando você pega e congela uma célula, e aí ao congelar essa célula você consegue quebrar ela, ok?
E aí você quebra a célula e vai para o microscópio. Que tipo de microscópio? Microscópio eletrônico de varredura. E você vai avaliar a superfície dessa célula que você quebrou. Então, dependendo do que você esteja observando, certo? Vocês vão lembrar lá que na aula prática de complexo de Golgi vocês devem ter visto uma eletromicroscopia de microscopia eletrônica de varredura que tinha um aspecto tridimensional, que era o complexo de Golgi, certo? A face cis do complexo de Golgi sendo visível ali. É uma criofratura, então foi uma área que você pegou um complexo de Golgi exposto. Aqui ele pegou um fragmento do envoltório nuclear, certo? Então isso aqui, ó, são os complexos de poro. Cada pelotinha dessa aqui que você está vendo, ó, é um complexo de poro. Tá vendo quanto poro tem aqui? Certo? Muito poro. Isso aqui denota que essa célula tinha uma alta atividade metabólica. Quanto maior for a quantidade de complexos de poro, quanto mais poro tem, significa que mais eu me comunico com o meu citoplasma. Quanto mais eu me comunico com o meu citoplasma, maior é a minha atividade metabólica, certo? Então, células metabolicamente muito ativas têm muitos poros. Células metabolicamente pouco ativas não têm tantos poros assim, porque, pessoal, isso aqui é um complexo de poro, é um monte de proteína, e síntese proteica custa caro para a célula. Então, se a célula não vai usar, a célula não sintetiza. Aqui é só uma projeção, certo, atualizada do complexo de poro, certo, do ponto de vista estrutural, né? Então, se eu cortar aqui no meio, né, corta aqui no meio, aí você tem o anel citoplasmático e o anel do nucleoplasma, né, o anel nuclear. E aqui, ó, você está vendo como é que o núcleo fica no envoltório, certo? Então você tem aqui, ó, a vesícula, né, do teu envoltório nuclear e da vesícula do teu envoltório nuclear, né? A vesícula da tua membrana do envoltório, e aí a área onde você tem o poro, certo? Então, nessas áreas de poro, essa área que você está observando aqui, ó, então, aqui ele está mostrando aqui que tem esse afilamento, ó, porque a membrana ela vai se encaixar aqui, ó. Entenderam? Beleza. Então, vamos seguindo aqui. Tem bastante coisa ainda. Lamina nuclear, certo? A lamina nuclear, então, é o nosso citoesqueleto, certo? É o que a célula está utilizando para manter o formato do núcleo. Então, ele é uma rede proteica, certo? A gente já viu ali. Opa, errei a cor que eu queria. E essa rede proteica, vamos lá, borracha, deixa eu apagar aqui, tal. Ela vai manter a estrutura do núcleo, como a gente já comentou anteriormente. Deixa eu só organizar aqui a cor da caneta. Beleza. Então elas estão associadas à superfície interna do envoltório. É formado por laminas, certo? Então essas laminas são filamentos intermediários, ok? Então, quando você estudou o citoesqueleto, você viu lá que tinha filamentos de actina, filamentos intermediários e microtúbulos, certo? Então, as laminas nucleares pertencem à grande família dos filamentos intermediários. Durante a mitose, já expliquei isso para vocês, elas se despolimerizam, então elas desorganizam a lamina nuclear e o envoltório nuclear se desfaz. E você liga a cromatina também ao envoltório, certo? Através das laminas nucleares. Basicamente, são essas as funções aqui das laminas nucleares. Cromatina, né? O que é a cromatina? A cromatina, ela é o DNA, só que não é o DNA, só o DNA. Você vai lembrar, né, que o Watson e Crick, eles descreveram a dupla fita do DNA, certo? Como sendo lá uma alfa-hélice, ok? Só que se isso aqui tivesse totalmente desenovelado no teu núcleo, isso aqui ia ser um emaranhado tão grande de coisas que você não iria conseguir achar a ponta
e onde que você vai começar a fazer um processo. Você não vai, e sem contar que isso aqui pode, né, formar um boleiro e você nunca mais conseguir desembolar. Então eu preciso organizar esse fio, certo? Esse fio tem que ter uma determinada organização. E como é que eu vou organizar esse fio? Eu vou organizar esse fio com a associação de proteínas, certo? No DNA. Então olha só, você está aqui com proteínas que nós chamamos de estonas ou proteínas não estônicas, certo? Que vão estar aí fazendo associação com esse DNA. E é o grau de compactação dessa cromatina que define se ela vai ser eucromatina ou heterocromatina, ok? Vamos ver isso melhor. Olha aqui, ó. Então, no núcleo interfásico, certo? Eu vejo bastante cromatina assim, ó, desse jeitão aqui. Uma cromatina mais descondensada. E por que eu vejo uma cromatina mais descondensada? Porque ela está sendo lida, ela está sendo útil para síntese proteica, ok? Ou para síntese de outros tipos de RNAs. Já na mitose, o cromossomo ele está todo compactadinho, ó, certo? E esse aqui já está duplicado com cromátides de irmã e tudo. Aqui é o maior grau de compactação da cromatina, certo? Então a cromatina ela pode sair desse fio, esse emaranhado de fio aqui, para esse nível de compactação aqui, certo? Que é uma heterocromatina hiper compactada, certo? Que a gente chama de cromossomo mitótico. Como que é a cromatina em si? A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: ó, um único cromossômico interfásico. O que são cromossomos? Vamos lá, pensem, definam um cromossomo. Cromossomo é um segmento de DNA, ok? Então aqui tem um começo, um meio e um fim, certo? Então, nas extremidades desse cromossomo, eu tenho uma indicação lá dizendo, ó, essa aqui é a extremidade do cromossomo e essa extremidade se chama telômero, ok? Esse telômero, quando a célula é jovem, né, acabou de formar o zigoto, acabou de formar uma nova célula, esse telômero ele é longo, certo? É bem longão. Aí o que acontece? Essa célula vai sofrendo ciclos de divisão e esse telômero vai ficando cada vez mais curto. Existe uma enzima chamada telomerase que ela vai reduzindo o tamanho do telômero a cada ciclo. Então quando a célula fica com o telômero bem curtinho, ela entende que ela já sofreu todos os ciclos de vida que ela tinha que sofrer e entra em apoptose, certo? É um dos fatores que desencadeia a apoptose. Isso é importante por quê? Porque a maior busca que você tem hoje, certo, do ponto de vista de tecnologia farmacêutica, é encontrar o elixir da juventude. E o elixir da juventude, certo, o grande alvo dele hoje é a telomerase, que é a enzima que interfere aqui no tamanho dos telômeros. Se eu conseguir impedir que meus telômeros encurtem, certo, essas células são imortais. E tem uma família de células, que são as células HeLa, que é uma célula tumoral, certo, que ela não expressa telomerase e elas são eternas, certo? Elas estão em laboratório há mais de 60, 70 anos e elas sofrem ciclos, você fica ali replicando elas, certo? Mantendo elas. Ela é uma linhagem inclusive comercial. Nossa conversa é sobre telomerase, certo? Então, se você inibir isso aqui, você eterniza a célula. Ótimo. Então o que você está vendo no resto aqui desse cromossomo? Você está vendo aqui, ó, que ele é formado por segmentos de heterocromatina, cromatina bem condensada, e segmentos de eucromatina, cromatina descondensada. Então, as áreas que estão como eucromatina são as áreas em que a célula vai ler, ou seja, aqui estão os genes que ela não está obstruindo e que serão úteis para a sua atividade, certo? Para a sua diferenciação, para o que ela trabalha. As áreas que ficam em heterocromatina, certo? Geralmente é uma área em que a própria
o núcleo celular, ele identifica assim, ó, eu sou um fibroblasto, certo? Então eu tenho que criar heterocromatina em áreas de genoma, certo? De gene que eu não uso, certo? Que são de células, por exemplo, nervosas, certo? Eu não preciso produzir neurotransmissor. Então os genes que estão relacionados com síntese das enzimas que trabalham na síntese de neurotransmissores, eu vou inibir. E uma das maneiras de inibir é condensando esse DNA. Tem outros fatores, certo? Como fatores ativadores de transcrição. Mas isso aqui é um dos fatores importantes para fazer isso. Beleza? E aí você tem uma área, certo? De heterocromatina que a gente chama de centrômero. Ok? Então, o que é o centrômero? O centrômero é o local que organiza essa cromatina, que quando ela se condensa para mitose, certo? É nessa área do centrômero aqui que a gente vai ter associação de proteínas do cinetocoro que vão se ligar com os microtúbulos do fuso mitótico para você poder fazer a divisão celular, certo? E é o centrômero que vai dividir o cromossomo mitótico em braço curto e braço longo, certo? Então, essa é a estrutura de um cromossomo. Nós temos 46 desses aqui nas nossas células, certo? A gente tem 23 pares de cromossomos, certo? E todos eles são desse jeitão aqui, beleza? Claro, muda o tamanho dos braços, certo? Dos braços longos, dos braços curtos, o tamanho do próprio cromossomo, mas via de regra, quando de estrutura, é isso aí. Aqui tampou, né? O que é o nucleossomo? Deixa eu tirar minha capa aqui. O nucleossomo. O nucleossomo é um conjunto de estonas, certo? Que formam como é que eu vou usar aqui o termo? Eu vou falar assim, forma um nucleossomo. Então, um conjunto de estonas que formam um nucleossomo é como se fosse um condãozinho, certo? Uma bolinha ali. Vocês já viram um rosário, certo? É terço. Cada Ave Maria, certo? E cada Pai Nosso tem uma bolinha lá, certo? Então, quando você olha o DNA, deixa eu vir aqui, ó, compactado na cromatina, você tem isso aqui, ó. Ele vai se embolando, né? E vai formando os nucleossomos, ó. Veio, deu duas voltas, veio, deu duas voltas, veio, deu duas voltas. Então, cada um desses nucleossominhos aqui, ó, um condãozinho aqui, certo? Ele vai organizando o DNA. Quando você tem ele assim, ó, alinhadinho, só nas voltas, a gente tem a fibra de 10 nanômetros. Então, o diâmetro dessa fita fica de 10 nanômetros. Quando ele começa a gerar uma organização aí, aqui eu tenho outras proteínas, certo? Que vão organizar essa fibra, certo? Que é essa estoninha pequenininha, que é a H1. Aí você tem a fibra de 30 nanômetros, certo? Então agora ele já está mais espiralado. E ele vai sucessivamente se espiralando, certo? E aumentando esse nível de compactação. Aqui é só para mostrar para vocês, certo, como é interessante essa questão da compactação da cromatina, né? Ó, esse aqui é o cromossomo X, certo? Mulheres têm 2 cromossomos X. Só que ela usa só um X, ela não usa os 2 X. Então, um dos X, eles vão ficar compactados, certo? Ó, tá vendo aqui, ó, ele tá compactadinho e o outro X está desespiralado para poder ser lido. Então, quando a gente pega e olha uma célula, o núcleo interfásico de uma célula feminina, certo? Uma célula de mulher com o cromossomo XX, a gente vai enxergar lá sempre o que a gente chama de cromatina sexual, certo? Que é o cromossomo X condensado. Homens não tem isso, certo? Então, homens por ser XY, ele está utilizando o único X que ele tem e está utilizando o Y dele. E aí ele não compacta, certo? Ele não condensa esse DNA, ok? Só para vocês entenderem. E aí,
O maior grau de compactação dos cromossomos é no cromossomo mitótico, certo? Quando eu vou dividir. E por que eu tenho que fazer isso? Porque se tivesse um fiozão, se eu tivesse que ficar puxando esse fio, venha, fio, você ia levar um tempão para dividir e a chance de erro só ia aumentar. Então o que você faz? Você compacta, certo? Essa cromatina em um cromossomo mitótico para poder fazer a divisão depois, certo? Então, primeiro você duplica o cromossomo, as duas cromátides irmãs que foram duplicadas vão ficar unidas pelo centrômero, certo? A importância do centrômero, e elas vão se compactar, vão se novelar e vão formar o cromossomo mitótico com as duas cromátides irmãs que na hora da mitose, certo? Vão ser separadas, certo? As cromátides irmãs, e cada célula vai ficar com uma cópia do cromossomo para ela. Beleza. Então olha só. Aí, dentro da cromatina, certo? Eu tenho os meus genes, certo? Que está lá no DNA. E os genes, eles são uma sequência de DNA, certo? Uma sequência de DNA que vai codificar para um RNA, que pode ser ou não um RNA mensageiro. O que acontece? Existem regiões não codificantes. Ó. Essas regiões aqui, ó, que a gente está excluindo, são regiões que não codificam nada. Eu tenho que excluir essas regiões para ficar somente com as regiões codificantes. E se isso aqui é um RNA mensageiro, são essas regiões codificantes que vão determinar a proteína que vai ser formada. Esse é assunto, certo, da próxima aula, inclusive. Nucleolo, certo? Então, o nucleolo, ele tem tamanho e forma variável e vai depender muito da intensidade de síntese proteica dessa célula, e contém proteínas, RNA ribossômico e DNA ribossômico, certo? Então você está vendo aqui o composto fibrilar, certo? Com o conteúdo fibrilar dele, os componentes fibrilares densos, né? Nessa parte mais escura, e aqui a partezinha que parece umas bolinhas aqui aglomeradas é a área granular, certo? O componente granular do teu nucleolo. Importância do nucleolo: síntese de ribossomos. Gravem isso, botem isso na cabeça, é o que você precisa lembrar. Bom, e o nucleoplasma? A gente poderia pensar, né? Pô, deve ser uma bagunça lá, né? Completa bagunça. Não é uma completa bagunça. Você tem os cromossomos setorizados, certo? Eles são todos organizadinhos aqui, ó, dentro desse nucleoplasma. Você consegue identificar as áreas específicas onde esses cromossomos estão distribuídos. E esses cromossomos vão estar distribuídos em uma solução aquosa de proteínas, RNAs, nucleosídeos, nucleotídeos, íons, certo? Em que estão mergulhados, certo? Os nucleolos e a cromatina. Beleza? Então, isso é nucleoplasma. A gente chama, certo? Se você tirar o DNA, o que fica lá dentro é a matriz nuclear, certo? E domínios nucleares correspondem a essas áreas aqui, certo? Então, você está vendo aqui, ele está marcando os domínios nucleares do cromossomo 9, onde eu encontro o cromossomo 9. Beleza. Então, isso é estrutura nuclear. Agora, vamos lá. Eu vou mexer aqui um pouquinho no computador agora, que eu quero abrir essa apresentaçãozinha, esse vídeo do YouTube, para vocês poderem... Deixa eu abrir aqui, para a gente introduzir o ciclo celular e mitose, tá? Então vamos lá, carregando. Você sabe como é que fala pôr do sol em italiano? Pôr do sol é tramonto. Céu. Pulei a propaganda. Agora vamos lá. Deixa eu passar aí para vocês o ciclo celular. Deixa eu mudar a tela aqui. Isso aqui. Eu vou deixar com a narração, tá? Para vocês irem acompanhando. Eu não lembro se aqui tá com narração em português ou em inglês. Eu acho que eu vou ligar aqui para vocês
as legendas. Então vamos lá. Pare o vídeo. Senão tem que estar indo e voltando esse negócio. Trabalhar com duas telas também não ajuda muita coisa. Legendas. Inglês. Aí legendas. Traduzir. Português. Ok. Então vou deixar o vídeo correr, vão acompanhando as legendas e o texto aí. In this lesson, we'll be looking at the cell cycle. This is the lifespan of a eukaryotic somatic cell. A somatic cell is any cell in the body of an organism, except for sex cells, such as sperm and egg cells. The cell cycle describes the sequence of cell growth and division. A cell spends most of its life in a state called interphase. Interphase has three phases: the G1, S, and G2 phases. Interphase is followed by cell division, which has one phase, the M phase. Together, these four phases make up the entire cell cycle. G1 of interphase is sometimes called growth 1 or gap phase 1. In G1, a cell is busy growing and carrying out whatever function it's supposed to do. Note that some cells, such as muscle and nerve cells, exit the cell cycle after G1 because they do not divide again. A cell enters the S phase after it grows to the point where it's no longer able to function well and needs to divide. The S stands for synthesis, which means to make, because a copy of DNA is being made during this phase. Once DNA replication is complete, the cell enters the shortest and last part of interphase called G2, also known as growth 2 or gap phase 2. Right now, it's enough to know that further preparations for cell division take place in the G2 phase. Now that interphase is over, the cell is ready for cell division, which happens in the M phase. The M phase has two events. The main one is mitosis, which is division of the cell's nucleus, followed by cytokinesis, a division of the cytoplasm. So at the end of M phase, you have two daughter cells identical to each other and identical to the original cell. Let's review. The cell cycle describes the life cycle of an individual cell. It has four phases, three in interphase and one for cell division. Most cell growth and function happen during G1. The cell enters the S phase when it needs to divide. In this phase, the cell replicates its DNA. Replication just means the cell makes a copy of its DNA. In G2, the cell undergoes further preparations for cell division. Finally, we have cell division in the M phase. The M phase consists of mitosis, which is nuclear division, and cytokinesis, or division of the cytoplasm. We'll explore the details of mitosis and cytokinesis separately. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Ok. Vamos lá, deixa eu retomar aqui agora as rédeas no meu controle. Então vamos pegar aqui as coisas importantes que a gente viu lá. Primeiro, ciclo celular é todo o processo, certo, de vida da célula. Então você tem duas grandes fases, intérfase e divisão.
Intérfase são todas as fases que estão entre uma divisão e outra, certo? Por isso chama de interfase, certo? Entre a fase de divisão. E aí a gente tem a divisão que é propriamente dita, que é chamada aí de mitose e citocinese. Pessoal, olha só que importante que é você entender isso. Mitose é a divisão do núcleo, tá? Então, quando o núcleo se divide, eu tenho a mitose. Quando o citoplasma da célula se divide, eu tenho a citocinese. Então, a célula primeiro ela realiza a mitose e na sequência ela realiza a sua citocinese. E o que a gente viu era isso aqui, certo? Então, a célulazinha ela tá seguindo sua vida, certo? Se proliferando, crescendo, ou melhor, se expandindo, crescendo em G1, aí duplicando seu DNA em S, organizando suas organelas, terminando de sintetizar enzimas necessárias para a divisão, certo? E outras proteínas necessárias para a divisão, e entrando na mitose. E a mitose tem as fases prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo? A gente já vai falar de cada uma delas. E aí a célula vai voltar a trabalhar. Só que tem um detalhe, lembra lá que ele falou sobre músculo e neurônio? Então, dá uma olhada aqui, ó. Essa célula se dividiu e ela formou uma célula, um mioblasto, certo? O mioblasto é uma célula que dará origem às células musculares. Esse mioblasto começou a se diferenciar e virou músculo e não vai mais se dividir. Então, ele, durante esse processo que ele cresce, se diferencia e adquire a sua estrutura de músculo, ele está na G1. Só que daí, quando ele termina de se preparar, ele fala assim, puta, baita trabalheira, né? Fazer tudo isso aqui, agora eu vou ter que desmontar tudo para me dividir. Não, quer saber? Eu vou ser uma célula permanente e vou ficar em G0, certo? Então, G0 não é um estado de latência única exclusivamente. Nós temos muitas células latentes que estão em G0, ou seja, células satélites, células tronco que elas se multiplicam, se dividiram e daí elas vão assim, não, fica aqui quietinha, quando eu receber um mitógeno, um agente que vai me estimular a me dividir, aí eu volto para o ciclo, certo? Sigo minha vida. Mas por enquanto eu vou ficar de boa, certo? Isso é latência, fiquei em G0. Agora, eu já me diferenciei, já estou pronta para o trabalho, sou uma célula muscular, sou um neurônio, certo? Sou um osteócito lá preso no tecido ósseo, sou um condrócito preso no tecido cartilaginoso, certo? E eu não vou me multiplicar tão cedo. Se eu for me multiplicar, vou demorar um tempão para me multiplicar. Eu entro em G0, certo? Então, G0 significa abandonar o ciclo de multiplicação, ok? Eu decidir não me multiplicar. Ótimo. Agora, se eu permanecer em G1, eu vou chegar num ponto em que eu vou falar assim, opa, eu preciso duplicar meu DNA. E aí eu vou entrar na fase S. Duplicando meu DNA, eu vou checar se dupliquei tudo certinho, vou olhar como é que está meu citoplasma, eu vou sintetizar tudo que eu preciso para divisão em G2 e vou me multiplicar. Pessoal, aqui está mostrando um ciclo de uma célula de 20 horas, ok? Mas pensem o seguinte, você tem células que proliferam-se muito rapidamente e células que se proliferam mais lentamente. Mas tanto células que se proliferam rapidamente quanto células que se proliferam mais lentamente, uma vez, né, desencadeado o ciclo, ela vai se dividir. Esse tempo ele é um pouquinho controlado, né? Vamos dizer assim, tipo, ele é meio certão. E eu vou mostrar um vídeo aqui agora para vocês que mostra células embrionárias se multiplicando e como elas seguem esse tempo à risca. Os caras pegaram 28 ou 29 embriões de sapo e fertilizaram todos no mesmo tempo. Fizeram que todos eles fertilizassem ao mesmo tempo. E aí acompanharam o ciclo de divisão e fizeram uma timeline.
cada ciclo de divisão, cada célula levou cerca de 20 minutos, 20 e poucos minutos para se dividir. Aí você assim, porra, mas aí ele está dizendo 20 horas, você está falando 20 minutos. É porque células embrionárias no início do processo, elas não fazem nem G2 e nem G1, certo? E por que ela não faz isso? Porque ela é uma célula grandona, certo? Gigantona. E para ela só tem que se dividir e aumentar de número. E ela vai diminuindo o tamanho do seu citoplasma. Então eu não preciso me expandir em G1 e eu já tenho tudo o que eu preciso para a divisão que eu teria que organizar em G2. Então a célula embrionária, ela faz M e S, M e S, M e S o tempo todo, certo? E, pessoal, deixa eu abrir o vídeo aqui para vocês verem. This video shows the remarkable synchrony of the early embryonic cell divisions for the clawed frog Xenopus laevis. About 25 frog eggs were fertilized simultaneously in this petri dish, and then filmed over the first dozen rounds of cell division. Each cell division cycle takes about 25 minutes in real time. Each cell division cycle takes about 25 minutes in real time. Not only do all the cells in each embryo divide simultaneously, but the entire dish of embryos maintains essentially the same clock time over several hours after fertilization. Entenderam o que eu quis dizer, pessoal? Como a coisa é sincronizada, e são 25, né? Zigotos ali que eles colocaram para se multiplicar, embriõezinhos. Então, o tempo de divisão ele é bem controlado, certo? E você tem que seguir isso, mas você só vai seguir isso a partir do momento que você determinou que você tem que estar no ciclo. Por isso que cada tipo de célula tem um tempo diferente de ciclo de vida. Mas uma vez ela entendeu, opa, vou entrar, vou fazer síntese, vou para fazer SG2 e mitose, as coisas acontecem, certo, dentro de um tempo mais programado. Então vamos ver agora a mitose, tá? Vou abrir um outro vídeo aqui para vocês enxergarem a mitose. Opa, peraí. Ferreiro Rocher. Momentos que valem ouro. Ferreiro Rocher. I can't stand In this lesson, we'll be exploring the M phase of the cell cycle, including mitosis and cytokinesis. Let's do a quick review of the cell cycle to see where they fit in. The G1, S, and G2 phases make up interphase, and the M phase represents cell division. Vamos lá com legenda em português. In this lesson, we'll be exploring the M phase of the cell cycle, including mitosis and cytokinesis. Let's do a quick review of the cell cycle to see where they fit in. The G1, S, and G2 phases make up interphase, and the M phase represents cell division. Cell division includes division of the nucleus, called mitosis, and division of the cytoplasm, called cytokinesis. Mitosis is further broken down into four phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Prophase is the longest phase of mitosis. Prophase is when chromatin begins to condense into the shape of chromosomes, and the nucleolus disappears.
the previously replicated DNA coils tightly into sister chromatids. For the first time, you see individual chromosomes. In the center of each chromosome, a centromere attaches the sister chromatids together. Meanwhile, in the cytoplasm, microtubules, known as spindle fibers, begin to fan out from two sets of paired structures, called centrioles. The spindle fibers elongate as the centrioles begin moving to opposite sides or poles of the cell. While this is happening, the nuclear membrane surrounding the nucleus disappears. Now that chromosomes are no longer separated from the cytoplasm, the opposite ends of the spindle fibers can attach to the centromeres. Next, the cell enters metaphase. The centrioles complete their movement to the poles of the cell, while the spindle fibers line up the chromosomes along the equator of the cell. The end-to-end alignment of chromosomes results in a sister chromatid on either side of the equator. Anaphase follows metaphase. During anaphase, spindle fibers separate the sister chromatids at their centromere. Once separated from each other, each chromatid is called a chromosome. The single-stranded chromosomes form a V shape as the spindle fibers shorten and drag them through the gel-like cytoplasm. The chromosomes move to opposite poles of the cell toward their centrioles. It's common to confuse centrioles with centromeres, which connect chromatids. Remember, centrioles are at the poles. Telophase is the final stage of mitosis. In telophase, a nuclear membrane reforms around each set of chromosomes. Then, the chromosomes spread out into chromatin, and the nucleolus becomes visible once again. Mitosis, the division of the nucleus, is now complete. The final step of the M phase is cytokinesis, the division of the cytoplasm. In animal cells, cytokinesis occurs through the inward movement of the cell membrane. This progressively pinches the cytoplasm until two identical daughter cells form. In contrast, plant cells can't pinch in two because they have a rigid cell wall surrounding their cell membrane. Instead, cell wall material assembles along the equator, forming a structure called the cell plate. The cell plate grows until it joins with the existing cell membrane, separating the two halves of the cell into daughter cells. Over time, new cell walls form between the two daughter cells. Here are the key points to remember. The M phase is the fourth and final phase of the cell cycle. During the M phase, cell division occurs through two processes: mitosis, when the nucleus divides, and cytokinesis, when the cytoplasm divides. Mitosis has four phases. During prophase, chromatin condenses into chromosomes, spindle fibers form, and the nucleolus and nuclear membrane disappear. During metaphase, spindle fibers align the chromosomes along the cell equator. In anaphase, the spindle fibers separate sister chromatids into two separate groups of chromosomes, pulling them toward the poles. And in telophase, the nucleolus and nuclear membrane reform. The chromosomes disperse into chromatin. Cytokinesis is division of the cytoplasm. The M phase is complete after cytokinesis occurs. The M phase of the cell cycle always results in two daughter cells. Both of these daughter cells are identical to each other and identical to the original cell that underwent mitosis. The M phase of the cell cycle always results in two daughter cells. Both of these daughter cells are identical to each other and identical to the original cell that underwent mitosis. Ótimo.
Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, quando vocês assistirem esse vídeo, vocês já fizeram a aula de mitose, né? Você já viu isso, vocês já sabem. Então, prófase. Tem uma questão aqui de livros didáticos que é importante dar uma ênfase. Tem livros que falam em prófase inicial e prófase final. E tem livros que usam o termo prófase e prometáfase. Então, a prófase é quando você ainda tem, né, olhando na microscopia, os cromossomos agregados numa área onde está o nucleoplasma, certo? Então, ou seja, o envoltório nuclear ele ainda não se desfez. Quando o envoltório nuclear se desfaz e as fibras do fuso conseguem acessar o centrômero e começa a tentar organizar, né, começa a organização desses cromossomos aqui na divisão, a gente chama isso aqui de prófase final ou prometáfase, tá? Então isso vai depender muito do livro que vocês estiverem lendo, e sempre que eu colocar em avaliações, certo? Ou eu coloco prófase como essa primeira fase de condensação, certo? E de rompimento do envoltório nuclear, ou eu digo a prófase inicial, ela é a condensação dos cromossomos, a visualização dos cromossomos ainda no envoltório nuclear, e que quando esse envoltório nuclear se desfaz, eu entro na prófase final, certo? Ou eu vou usar o termo prófase e prometáfase, certo? Então entendo que, dependendo da questão da prova, certo? Como tiver lá, você tem que ter essa distinção. Muitos livros só falam prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo? Então, prófase inicial, final. Outros livros falam prófase, prometáfase, metáfase e anáfase, certo? Então, como se fosse uma fase a mais. Mas está aí, certo? Então, prófase, prometáfase. Vamos. Metáfase. Os cromossomos são todos alinhados. Isso aqui é uma fase de checagem. Você alinha todo mundo para ter certeza que cada célula filha vai receber uma cópia da cromátide irmã deste cromossomo específico, certo? Anáfase é a fase de divisão, certo, das cromátides irmãs. Então elas são separadas. No próprio videozinho ele falou ali em V, certo? Porque como ela está sendo puxada em uma solução líquida e ela é uma coisa assim, certo? Então deixa eu ver se eu consigo. Então ela é assim e ela está sendo puxada, deixa eu deixar de lado assim, aqui ó. Então ela vai ser puxada para lá, certo? Aí ela vai fazer isso aqui, ok? Então por isso que ele faz assim. Às vezes eu já vi em questão de vestibular, tá invertido isso, certo? Em vez de ela tá saindo assim, ó, ele tá assim, certo? O contrário, como se você estivesse puxando pelas dois bracinhos. Completamente equivocado, tá? E aí, na telófase, eu começo a reorganizar o núcleo em cada uma das células filhas, e a telófase ela é seguida da citocinese, certo? Olha só. Então agora, com a telófase eu concluo o meu núcleo, eu reestruturo o meu núcleo, mas com a citocinese eu divido o citoplasma, certo? Beleza? Então, turma, é isso. A aula nossa de núcleo e ciclo celular e divisão celular.